Primeiro eu queria falar como que essa análise foi feita. Foram utilizados 3 critérios técnicos, ok? Critérios importantes do mercado de compra e venda de carros usados. Estamos falando aqui de carros usados, ok? Nada de carro novo. Quais são os carros usados bons para repassar adiante? Então, os dados que foram analisados foram de 2015 até o final de 2019. E o primeiro critério foi quais são os carros que são campeões de venda do mercado de usados, segundo a Fenalto. A Fenalto tem números a respeito das vendas dos carros usados no mercado brasileiro. E esses números são divulgados ano após ano. E eu analisei esses dados. Eu analisei também os dados relacionados às buscas em sites de compra e venda entre 2015 e 2019. Sites como Mercado Livre, Webmotors e OLX. Ou seja, essas empresas também guardam essas informações. Quando você entra lá para procurar um carro específico, X, modelo tal, eles guardam esses dados e depois divulgam quais são os carros mais buscados nas plataformas. E o terceiro critério, o terceiro critério é muito importante também, dados sobre desvalorização dos veículos entre 2015 e 2019, os veículos usados, segundo a tabela FIPE e segundo o Instituto Kelley Blue Book. Se alguém tiver dúvida sobre esse instituto, entra no site. Eles fazem análises também de números do mercado automobilístico. E eu peguei esses dados, analisei todos esses dados, coloquei em tabelas, fiz uma análise em cima desses valores para chegar à conclusão que eu vou mostrar aqui até o final desse vídeo, muita coisa interessante. Primeiro critério, ou seja, quais são os carros mais vendidos do mercado de usados desde 2015. Aqui, a ordem que os carros aparecem, as posições dos carros na tabela são aleatórias, não importa como elas estão aqui, ok? Então, não quer dizer que o Gol é o mais vendido e o Onix é o menos vendido dos usados, não é isso. Apesar do Gol estar aí na liderança constante dos usados, como top 1, mas ali foi coincidência de estar em primeiro. Em amarelo eu coloco alguns destaques, ou seja, carros que realmente ou estão sempre no top 1, top 2 ali, como um primeiro ou segundo lugar nesses 3 critérios, né? Então, pintei de amarelo aí para destacar esses 3 carros, ok? Mas falando do primeiro critério, os 14 carros que aí aparecem são os carros que sempre estão nas primeiras 14 posições desde 2015 até final de 2019, como mais vendidos do mercado brasileiro de usados. O segundo critério são os carros mais buscados segundo as plataformas. Eu analisei todos esses dados também. E esses 16 carros, normalmente, eles figuram aí como carros muito buscados nas plataformas. Ok? Então, é um compilado desses dados. E eu coloquei aí apenas os nomes. Vamos focar nos nomes. E o terceiro critério, que quais são os carros que menos desvalorizam, né? Ou seja, é um critério muito importante, tem muito a ver com oferta e procura, né? Então, se você tem um carro que desvaloriza muito pouco, quer dizer que ele é muito bom de venda, porque se não fosse, você teria que baixar muito o preço para vender, se o preço de tabela ele não cai. Tem carros aí nessa lista que você pode comprar facilmente, utilizar 20 mil quilômetros, 30 mil, manter a qualidade do carro, cuidar bem do carro, que depois você vende pelo mesmo valor. Então, vou falar mais disso um pouco adiante. Tem um carro na lista aí que tem muito essa característica. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a mostrar, depois de todos esses dados aqui, o que eu fiz? Eu analisei todos os números, separei, fiz gráficos, indicadores e apliquei uma inteligência em cima desses dados e cheguei a um top 10 da seleção do canal Inteligência Automotiva para listar aí para vocês quais são os top 10 melhores carros, os campeões de revenda do mercado de usados brasileiro. Então, vamos começar lá de baixo, pela 10ª posição. E o carro, na 10ª posição, como o melhor carro para você passar para frente depois, fácil de revenda, é o Celta. Por que o Celta? O Celta é um carro que está aí no mercado há muito tempo, vendeu muito, é um carro barato, fácil de manter. Esse é aquele exemplo que eu comentei. Você compra um Celta aí 2010, por exemplo, bem cuidado, você mantém o cuidado dele, usa 20, 30 mil quilômetros, na hora de revender, você revende pelo mesmo valor. 2009, 2008, 2010, isso é um fato. Então, ele tem muito fácil de revenda. E hoje, qualquer 12, 13 mil, 14 mil, você compra um Celta. Então, é um carro muito, muito aceito aí no mercado, principalmente das pessoas de baixa renda. Então, ele merecia estar aí nessa lista e está aí no meu top 10.
Nono carro é o Uno também, com as características muito próximas do Celta. Tem diversas versões do Uno. O Uno tem carro, sei lá, com 8, 6, 7 mil reais você compra um Uno. 10 mil reais, 12 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais. Então vai subindo. Ou seja, é um carro muito fácil de vender, ele é barato, fácil de manter, pau para toda obra. Então é o carro que tem que estar nessa lista, como muito fácil de revender. É o nono lugar é o Uno. Em oitavo lugar temos a Estrada. Estrada, a picapinha da Fiat também pau para toda obra. Ou seja, é muito fácil você ver um cara que presta serviço utilizando uma estrada, é barato, é fácil de manter. É, também tem uma revenda muito fácil no mercado de usados. Tinha que estar nessa lista, está aí em oitavo lugar. Em sétimo lugar vem o Volkswagen Gol. Não tinha como não estar aí. É o carro o carro usado, líder de vendas do mercado de usados. No mercado de novo é o Onix, mas de usados é o Gol. O Gol tem uma história muito grande no Brasil. É muito fácil você revender um Gol quadrado, um Gol bola, um Gol G3, um Gol novo. Tem mercado, é um carro que o brasileiro gosta, fácil de manter, aguenta muito, é robusto e tinha que estar obrigatoriamente nesse top 10 como um bom carro para revenda, um carro de fácil revenda também. Na sexta posição temos o HB20. O HB20 é um carro que veio para o mercado brasileiro, surpreendeu, causou muito. Eu tive um HB20, assim como tive o Gol também. O HB20 que eu tive era um HB20 novo, 2017. Foi muito fácil de revendê-lo. Então ele é bem aceito por todos os públicos. É um carro que não quebra, é um carro fácil de manter, econômico e desvaloriza pouco. Tinha que estar na nossa lista. Agora vamos falar da quinta posição. Quem que está na quinta posição? O Renegade. O Renegade é um carro que surpreende. É um carro que o porta-malas deles é ridículo, do Renegade. Mas é um SUV que caiu no gosto popular. O povo gosta desse carro. Hoje em dia você compra a Renegade por 45, 50 mil reais. Está baixando o preço e com certeza esse carro ele é fácil de revender e vai continuar sendo. Porque as pessoas de baixo poder aquisitivo vão começar a comprar esse carro. E é um carro também que não é um absurdo de manter. Então tem boa revenda, tá aí, tá na nossa lista dos campeões de revenda no mercado de usados brasileiros. E a quinta posição é do Renegade. Quarto lugar, claro, Onix, esse fenômeno brasileiro. Vende como água, pode pegar fogo, não pegar fogo, o carro está aí, é líder de mercado. Tem muito carro usado desse carro também, fácil de manter, econômico, pau para toda obra também. Todo mundo gosta do carro, ou seja, tem gente que acha que é feio e tal, mas é uma realidade esse carro, perde pouco valor. Tem Onix muito barato hoje para se comprar, então tinha que estar no top 10 como carro de fácil revenda, com certeza o Onix. E agora chegamos ao top 3 da seleção do canal Inteligência Automotiva. Quais são os top 3? Os top 3. Vamos para a terceira posição. Temos o Civic. Em todas as suas gerações, é um carro que agradou a muitas pessoas. Em 2016 causou no mercado brasileiro. Quando eu vi esse lançamento desse carro em 2016, eu quase me emocionei. Coloquei como meta ter esse carro e tive 3 em um Civic. E é um carro que eu tenho um amigo, por exemplo, hoje, estamos aqui em janeiro de 2020, e ele comprou um Honda Civic 2002 para trabalhar, para usar no dia a dia. É um carro robusto, todo mundo quer, tem fama de durável, é um Honda, é japonês, enfim, tudo aquele blá blá blá. Um carro que não perde valor. Eu vendi um Honda Civic há 4 anos atrás, 2010, um New Civic 2010. Vendi, acho que, se não me engano, por 41 mil reais. E hoje, se você entra no Web Motors, por exemplo, esse carro 2010, New Civic, é o mesmo modelo que eu tinha, tá 40 mil reais, bem cuidado, 39 mil reais. Então é um carro que tem mercado, tinha que estar nessa terceira posição. Agora vamos para a segunda posição. E temos o Corolla na segunda posição. É um carro com a fama de indestrutível, apesar de não ser indestrutível, mas é um carro que caiu no gosto aí do brasileiro também, japonês. Vende muito bem, líder dos sedãs. E, poxa, é um baita carro, né? Tinha que estar nessa tabela. Não tem muito o que falar do Corolla. Dificilmente alguém vai discordar de mim, talvez a posição dele aí, mas
na minha concepção, ele é o segundo carro campeão de revenda no mercado de usados brasileiro, na segunda posição. E agora vamos falar da primeira posição. Qual é o carro? Aquele carro que, meu, é tanto novo quanto usado, todo mundo gosta, ele é bonito, ele é uma unanimidade esse carro. E eu, particularmente, desde que ele foi lançado, todo ano, que eu vou trocar de carro, poxa, deixa eu dar uma olhada nesse carro de novo. É um carro que não perde valor, é um carro que é caro, mas é um carro que todo mundo gosta, tá caindo de valor, daqui a pouco vai chegar também nas mãos das pessoas com pouco poder aquisitivo e vai vender muito, porque todo mundo quer esse carro, né? Todo mundo gosta desse carro, dominou aí o mercado de SUVs por um tempo, já falando aí, falando que ele é um SUV. E qual é o carro? Temos o HR-V, na opinião do canal Inteligência Automotiva, o HR-V é o melhor carro do Brasil em termos de passar para frente, em termos de revenda e do mercado brasileiro de usados, é o HR-V sem dúvida. Como eu disse, essa tabela dos top 10, eu utilizei dados, fatos, critérios técnicos, mas também utilizei, principalmente para montar a tabela, a ordem da tabela do top 10, eu utilizei a minha experiência. Desde 97, eu compro e vendo carros, não como comerciante, mas como consumidor. Eu tenho 40 anos de idade, então são muitos anos aí. Eu já tive meus carros, mais de 30 carros meus e da minha esposa, ou seja, carros meus, que eu negociei, vendi, troquei, tentei comprar. Então, eu tenho muita bagagem aí na compra e venda de automóvel para mim. Senti na pele em algumas situações, por exemplo, eu tive 3 no Civic, que foi muito fácil passar para frente. Eu tive Gol, eu tive HB20. Dessa lista, em particular, dos 10, tenho experiência para falar muito. Minha irmã, por exemplo, tem um Uno. Ela sabe já está no quarto Uno dela. Então, ou seja, para montar esse top 10, eu utilizei o que eu conheço do mercado automobilístico, do que eu acompanho muito fortemente o mercado automobilístico, da minha experiência com o mercado automobilístico, para montar a ordem do top 10. Talvez você não concorde com a ordem de um carro ou outro, mas dificilmente tem como negar que esses são os carros mais fáceis de revender no mercado brasileiro. Na verdade, todos aqueles que eu mostrei naquela tabela anterior são de fácil revenda. Claro que um pouco mais, outro um pouco menos, mas todos aqueles têm uma certa facilidade de revenda. Por exemplo, o Honda City, citando aqui rapidamente, já tive um Honda City, tive um Peugeot 208, foi muito difícil vender o Peugeot 208, e o Honda City foi muito fácil vender. Se você olhar aquela tabela anterior que eu mostrei, o Peugeot 208 nem aparece lá. O Honda City já aparece e ali tem dados, fatos, são números que eu extraí dos institutos, enfim, das plataformas, para mostrar. Então faz muito sentido, ou seja, aqueles dados. E essa tabela para mim faz muito sentido também. Esse é o top 10 do canal